Existem passagens na Bíblia que parecem se contradizer? Questões que, à primeira vista, parecem desafiar a lógica? Hoje, vamos explorar o que alguns chamam de as 7 grandes contradições bíblicas. Este título não busca polêmica, mas aponta para uma curiosidade legítima que intriga tanto céticos quanto fiéis. Será que os textos que moldaram nossa civilização abrigam falhas que diminuem sua autoridade? É essa a investigação que faremos juntos. A pergunta crucial não é se existem passagens difíceis, mas como nós as abordamos. Por que 2 evangelhos narram o mesmo evento com detalhes que parecem opostos? Por que uma genealogia segue uma linhagem e outra uma completamente diferente? Questionar não é um ato de desrespeito, é um passo essencial para uma compreensão mais madura e honesta das Escrituras. O medo de perguntar é que gera a falta de entendimento. Nossa missão não é abalar a fé, mas construí-la sobre uma fundação mais sólida, a da verdade investigada. Vamos analisar 3 dessas supostas contradições em detalhe, e ao final, veremos como a mesma lógica se aplica a outras 4. Faremos isso não para provar que a Bíblia está errada, mas para entender o que seus autores originais realmente queriam comunicar. Veremos que, na maioria das vezes, o desafio não está no texto, mas na nossa falta de compreensão sobre seu contexto cultural, histórico e literário. Contradição número 1. A morte de Judas. Vamos mergulhar em um dos casos mais famosos, o fim trágico do homem que traiu Jesus. A Bíblia nos dá 2 relatos sobre a morte de Judas, e eles parecem irreconciliáveis. O Evangelho de Mateus diz que Judas se enforcou, mas o livro de Atos descreve uma queda terrível e fatal. Como ambos podem estar corretos? A solução para este mistério de 2000 anos não está em um livro de teologia, mas em um mapa antigo e em 2 palavras gregas. Mateus 27 nos diz claramente que Judas, cheio de remorso, retirou-se e foi enforcar-se. É uma cena direta. Já em Atos, capítulo 1, Pedro relata que Judas, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Um enforcamento e uma queda violenta. Parecem 2 histórias diferentes. Para desvendar isso, precisamos visualizar o local. O Aceldama, ou campo de sangue, associado à morte de Judas, fica perto do vale de Rinom. É uma área rochosa com penhascos. Imagine a cena. Um corpo pendurado em uma árvore à beira de um precipício. Com o tempo, a decomposição ou o rompimento da corda ou do galho faria o corpo cair sobre as rochas abaixo, resultando exatamente na cena grotesca que Atos descreve. As palavras gregas originais também nos ajudam. Mateus usa apegchato, que significa enforcou-se, focando na causa inicial da morte, o ato de suicídio. Lucas, autor de Atos, usa prenis genomenos, que pode ser traduzido como caindo de cabeça, descrevendo o resultado final do evento. Os relatos não se contradizem, eles se complementam. Um foca na ação, o outro na consequência. Contradição número 2. Os ladrões na cruz. Agora, vamos analisar o que os homens crucificados ao lado de Jesus realmente disseram. Mateus e Marcos relatam que ambos os ladrões zombavam dele. No entanto, Lucas apresenta um quadro bem diferente. Um ladrão zomba, mas o outro o repreende e pede para ser lembrado por Jesus. Afinal, os 2 zombaram ou apenas um? Será um erro de memória dos autores? Ou a resposta está em uma técnica de narrativa que usamos até hoje sem perceber? Pense nos evangelistas como 4 diretores de cinema filmando a mesma cena. Mateus e Marcos usam uma lente panorâmica. Eles querem capturar a hostilidade geral daquele momento. Ao usar o plural ladrões, eles comunicam a zombaria, que vinha de todos os lados, pintando um quadro amplo do sofrimento e da rejeição. Lucas, por outro lado, usa uma lente de close-up.
Ele é conhecido por sua atenção aos detalhes e por focar na misericórdia de Jesus com os marginalizados. Para o seu propósito, a história do ladrão arrependido é crucial. Ele dá um zoom na cena, revelando uma conversa particular que os outros evangelistas não detalharam, pois não servia ao foco principal de suas narrativas. Ele não contradiz os outros, ele adiciona uma camada de profundidade e especificidade. Não é um erro, é foco editorial. Contradição número 3. As duas genealogias de Jesus. E essa lógica nos leva a um dos quebra-cabeças mais complexos, as genealogias. Em Mateus, a linhagem de Jesus vai de Abraão a José, passando pelo rei Salomão. Já em Lucas, a linhagem também passa por Davi, mas através de seu outro filho, Natã, e retrocede até Adão. Como um homem pode ter duas linhagens paternas diferentes? A resposta não está na biologia, mas em entender a diferença entre uma coroa e um coração. Imagine duas árvores genealógicas crescendo lado a lado. À esquerda, a de Mateus. Conforme os nomes sobem, uma coroa de ouro sobe com eles. Mateus escreve para um público judeu, e seu objetivo é provar que Jesus é o Messias, o herdeiro legal do trono de Davi. Por isso, ele traça a linhagem real, a linhagem do trono, através de Salomão, apresentando as credenciais de realeza de Jesus. Agora, olhe para a árvore da direita, a de Lucas. Conforme os nomes aparecem, um coração pulsante sobe junto, representando a linhagem de sangue. Lucas escreve para um público mais amplo. Ao traçar a linhagem até Adão, ele apresenta Jesus não apenas como rei de Israel, mas como salvador de toda a humanidade. Muitos estudiosos acreditam que a genealogia de Lucas é, na verdade, a de Maria, tornando José seu genro na lista. Assim, não temos uma contradição. Temos a linhagem real e legal de Jesus por meio de José, e sua linhagem de sangue, biológica, por meio de Maria. Duas perspectivas que juntas nos dão um retrato completo de quem Jesus é. Prometemos 7 contradições, e a mesma lógica de análise contextual se aplica a muitas outras. Rapidamente, aqui estão mais 4. 4. Onde Jesus purificou o templo? No início do seu ministério, como diz João, ou no fim, como dizem os outros. Muitos estudiosos acreditam que ele fez isso 2 vezes, com propósitos diferentes em cada ocasião. 5. Qual era a inscrição na cruz? Cada evangelho a descreve com palavras ligeiramente diferentes. Isso não é uma contradição, mas um resumo. Nenhum pretendia ser uma citação literal, mas sim capturar a essência da acusação. 6. A cura do servo do centurião. O centurião falou com Jesus pessoalmente ou enviou anciãos. Na cultura da época, um representante falar em nome de uma autoridade era o mesmo que a própria autoridade falar. 7. Quem chegou primeiro ao túmulo vazio? Os relatos variam nos detalhes de quem chegou e quando, mas todos concordam no fato central e mais importante. O túmulo estava vazio e Jesus ressuscitou. As diferentes perspectivas das testemunhas oculares fortalecem, em vez de enfraquecer, a veracidade do evento. Então, voltamos à nossa questão inicial. O que descobrimos não foi uma conspiração para ocultar erros, mas textos complexos que exigem uma leitura atenta. A riqueza está justamente nesses detalhes que parecem conflitantes. Eles nos convidam a sermos detetives históricos, a entender gêneros literários e a apreciar as nuances de cada autor. A chave é lembrar que a Bíblia não é um único livro, mas uma biblioteca. Contém história, poesia, leis e cartas. Tratar tudo da mesma forma é a receita para criar problemas onde não existem. O que é realmente notável é a incrível consistência da mensagem central ao longo de milênios. De Gênesis a Apocalipse, uma única grande história se desenrola, a da redenção da humanidade. Não aceite nossa palavra como final.
Use estes exemplos como um ponto de partida para sua própria investigação. A verdade não teme o questionamento. A jornada para encontrar as respostas é, muitas vezes, mais transformadora do que as próprias respostas, solidificando um entendimento que ninguém pode tirar de você.